Fala marcados, sejam muito bem-vindos, meu nome é David e nós estamos na reta final do nosso propósito sobre Espírito Santo, a quaresma do Espírito Santo, já estamos praticamente nos últimos dias. E neste vídeo eu quero falar sobre como receber o batismo no Espírito Santo. O que nós podemos fazer para receber esse batismo? Então, se este assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo, pega lápis, papel, pega sua Bíblia, acompanhe comigo, porque este vídeo é de grande importância. E nós vamos começar a ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 1, que vai estar escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Glórias a Deus por essa palavra. A gente não vai parar a leitura por aqui, nós vamos continuar lendo, mas olha só, aqui João Batista ele começa a falar sobre arrependimento. A pregação do Evangelho, ela começa dizendo para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, ou seja, abandonar a vida de pecados e aceitar a mensagem do Evangelho. Quando nós vamos para o livro de Atos, nós vemos que as pessoas, quando elas recebiam a palavra de Deus, quando elas aceitavam aquilo que estava sendo pregado, o Espírito Santo descia sobre elas. Então, o primeiro passo para recebermos o Espírito Santo é o quê? É aceitarmos a Jesus como nosso único suficiente Salvador, isso é óbvio, mas é também aceitar a pregação do Evangelho, porque a descida do Espírito Santo está condicionada à pregação do Evangelho. Entenda, é a pregação do Evangelho que começa com arrependimento. Ponto 2. Se você quer receber o Espírito Santo, mas você continua nas suas práticas erradas, você dificilmente vai receber o Espírito Santo. E eu vou explicar por quê. O processo de arrependimento, ele já entra como um processo de santificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, se não me engano, vai estar escrito assim: sede santos, porque eu sou santo. E sendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nós temos que procurar nos santificar. E aqui eu quero te explicar uma coisa. Uma coisa é libertação, outra coisa é estar no pecado. Para vocês entenderem, uma pessoa que fuma e ela é viciada no cigarro, um exemplo, ela pode e tem mais chances de receber o Espírito Santo do que uma pessoa que vive debaixo do adultério, do que uma pessoa que vive cobiçando as outras pessoas na rua. Por quê? O adultério, a cobiça é um pecado, é algo que a pessoa precisa lutar contra. Não estou dizendo que o cigarro é legalizado, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes o cigarro é uma dependência que a pessoa tem e que aí o Espírito Santo liberta a pessoa dessa dependência. Agora, o pecado é renúncia. É por isso que Jesus vai dizer que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Tomar a cruz é sinônimo de sacrifício. Então eu preciso me sacrificar para me santificar. Ou seja, eu vou renunciar o pecado, porque eu tenho um propósito, que é receber o batismo no Espírito Santo. Eu quero contar para vocês um caso, um testemunho de uma pessoa que por anos buscou o batismo no Espírito Santo e não recebia. Até que um dia Deus disse assim: pare de assistir televisão. E na semana que essa pessoa parou de assistir televisão, ela foi batizada com o Espírito Santo. Então quer dizer que Deus ele rejeita a televisão, que ele não apoia a televisão? Não é isso. Mas os programas que nós assistimos muitas das vezes irá alimentar partes da nossa carnalidade que irão nos impedir de receber o Espírito Santo. Um exemplo, uns programas aí em que as pessoas dançam seminuas, ou então programas que trazem coisas más, né? Só traz coisa ruim.
Então, assim, eu sei que talvez muitas pessoas vão dizer assim, poxa, mas e os jornais, né, etc e tal. Gente, não vou entrar nesse mérito, eu tô contando esse testemunho para vocês, mas o salmista vai dizer, lá no Salmo 101, se não me falha a memória, coisas más não colocarei diante dos meus olhos. E o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, que os olhos, ele é como uma lâmpada do corpo. E de forma que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. E se for trevas, quão densas serão essas trevas? Então, cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você vê. Gente, nós temos 5 sentidos, né? Vamos assim dizer. E a fala, o ouvido e os olhos são 3 coisas que podem sim impedir uma pessoa de receber o Espírito Santo. Porque dependendo daquilo que ela ouve, ela coloca no coração e contamina a si mesmo. Aquilo que ela enxerga vai para o coração e também pode contaminar a si mesmo. E aquilo que ela fala, muitas das vezes, é aquilo que já está no seu coração e só prolifera, só emana aquilo que já está contaminado. Então, assim, analisa, olha para dentro de você. Se você quer receber o Espírito Santo, você precisa passar por um processo de santificação, em que você vai renunciar aquilo que você sabe que é errado, aquilo que você sabe que é pecado. E nós vamos agora aqui em Mateus capítulo 3, lá para o versículo 7, que diz assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Olha só essa revelação que profunda. Então, o verdadeiro arrependimento, ele vem manifestado do fruto. Ou seja, se eu realmente me arrependi, eu vou evitar aquele pecado. Mas entenda, eu não estou dizendo que a gente não vai pecar, não é isso, nós pecamos, nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus, mas existem pecados que nós escolhemos nos entregar a eles ou não. E aqui João Batista está dizendo isso: produzam frutos dignos de arrependimento. E outras traduções, né, eu não lembro agora se é NVT, vai dizer assim: produzam frutos que mostrem o arrependimento de vocês. Quando a palavra do Evangelho entra no nosso coração e a gente aceita ela, a primeira coisa que ela vai causar dentro de nós é esse sentimento de arrependimento. Isto é, quando nós aceitamos a palavra do Evangelho. Quando nós não aceitamos, nós batemos de frente e aí não tem Espírito Santo que vem sobre a pessoa. E aqui João Batista vai continuar dizendo, lá no versículo 11, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então olha só, marcados, João Batista estava fazendo um trabalho de purificação, vamos assim dizer, né? Uma pré-santificação, um processo inicial de santificação, para que as pessoas no futuro pudessem receber o Espírito Santo. É claro, isso aqui não tem uma ordem, porque quando a gente vai em Atos, a gente encontra casos que as pessoas aceitaram a palavra com tanto amor que o Espírito Santo veio sobre elas antes mesmo delas serem batizadas. Mas aqui está um ponto muito importante. Se você realmente é um cristão e ainda não se batizou, você precisa cumprir este mandamento, esta parte da justiça de Deus. Jesus foi batizado. Ele chegou para João e disse assim: eu quero ser batizado. João Batista, eu que careço de ser batizado por ti, vem o Senhor a mim? E aí o Senhor Jesus diz assim: convém cumprir toda a justiça de Deus. O batismo nas águas é fundamental para o cristão. Não tem como o cristão ele dizer que tem o Espírito Santo se ele rejeita o batismo nas águas. Não tem como, porque o primeiro passo é o arrependimento. E quando a pessoa decide descer as águas, decide ser batizada, ela está confessando ali de uma forma corporal. Então é que no batismo, né, a pessoa confessa a Jesus e confessa ali seus pecados, é batizada, e tanto é que era isso que acontecia aqui.
as pessoas iam até João Batista, confessavam os seus pecados e eram batizadas. Então, o batismo, ele é fundamental. Se a pessoa diz, não, eu quero ter o Espírito Santo, mas não quero ter o compromisso de descer as águas, me perdoe, você não vai ter o Espírito Santo. Eu tenho que ser franco com vocês, eu estou ensinando a palavra para vocês. Tanto é que Atos capítulo 5 vai dizer que Deus concede o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. E se o batismo é uma ordenança de Deus, mais do que nunca, a pessoa precisa sim ser batizada. E no Evangelho de Lucas tem uma revelação muito forte lá no capítulo 11. Capítulo 11, em que Jesus ele vai falar uma coisa muito legal, que é de suma importância para nós. Lucas capítulo 11, versículo 13. Olha o que Jesus vai dizer. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós temos que abrir a nossa boca e pedir, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Fazer propósito, Senhor, eu vou fazer um propósito de orar a Ti, buscando o batismo com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Meu Deus, me batiza com o Espírito Santo. Deus, eu vou levantar de madrugada 3 da manhã para buscar a Tua presença, porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, até hoje eu não fui batizado nas águas, mas me dá oportunidade para eu ser batizado, porque eu não quero deixar de cumprir aquilo que o Senhor disse, porque eu quero receber o Espírito Santo. É assim que a gente recebe o Espírito Santo. E aqui, marcados, é muito importante dizer isso para vocês, é um processo de perseverança. Nós temos que perseverar na busca pelo batismo no Espírito Santo. E a gente orando, buscando, fazendo a nossa parte, que é arrependimento, santificação e oração, buscar a presença de Deus, fazer propósitos sobre o Espírito Santo, e não apenas isso, mas até mesmo fazer jejuns para receber o Espírito Santo. Deus, ele vai nos selar, porque isso é uma promessa do Pai. Permaneça em Jerusalém até que do alto se cumpra a promessa do Pai. E essa promessa se cumpre em Atos 2. Quando todos se unidos no mesmo lugar, o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva. Então, marcados, olha só. Hoje eu estou dizendo para vocês aqui sobre como receber o Espírito Santo. Amanhã, muito possivelmente, nós vamos abordar sobre os frutos, né? Ou o fruto, melhor dizendo, do Espírito Santo. Como é que eu sei se eu sou batizado no Espírito Santo ou não? Falar em línguas é um sinal, não é? Quais são as evidências de que eu sou realmente batizado no Espírito Santo? Discernimento de espíritos, como é que funciona? É o que a gente vai abordar nessa reta final sobre o Espírito Santo. Então, deixa o seu like, já clique agora se você gostou desse vídeo, se foi interessante para você, já clica aí no like, se inscreve e também ativa o sininho para não perder desses outros vídeos, e também compartilha esse vídeo com pessoas que desejam receber o Espírito Santo. Eu tô falando aqui por aproximadamente 14 minutos, e se você não puder ouvir, ver, né, no caso, ou ouvir até mesmo, um vídeo desse aqui por 14 minutos para receber o Espírito Santo, onde está sendo o teu foco na vida espiritual? Fica essa reflexão, até o nosso próximo encontro, forte abraço!